O passado e o futuro dialogam e se relacionam por meio das nossas ações. O goleiro se posiciona para defender um pênalti. Uma jovem hesita entre estudar e ir ao cinema. Um casal decide ter filhos. O board de uma empresa pondera a conveniência de um empréstimo para expandir a fábrica. Um professor pleiteia uma licença para escrever um livro. Uma mulher saudável marca um check-up. Um adulto de meia-idade resolve que é hora de começar a poupar e planejar a velhice. Os desafios e dilemas da arte de agir no presente, tendo em vista o futuro, não só ocupam uma fatia importante do nosso dia a dia, como tendem a permear boa parte dos nossos sonhos em momentos de insônia. A escolha intertemporal é uma via de mão dupla: antecipar ou retardar. Importar valores do futuro para desfrute imediato, posição devedora, ou remeter valores do presente para desfrute futuro, posição credora. Se as escolhas do presente determinam em larga medida o nosso futuro, o futuro sonhado determina, ao menos em partes, as escolhas que fazemos no presente. Em 2018, eu vivi um fato muito diferente na vida, que foi ter o privilégio de ver o Elon Musk lançando um foguete ao espaço, lá em Cabo Canaveral, na Flórida. Eu tinha agendado uma visita junto com meu sócio e amigo Vicentini, onde a gente ia aprender um pouco como é que a NASA estava conduzindo o sistema de educação dela com jovens. E quando a gente chegou no período de lançamento do foguete, a gente não sabia o que estava acontecendo ali, porque tinha um trânsito gigantesco. A nossa intenção era visitar o centro da NASA, não ver o lançamento do foguete. Então a gente ficou numa fila gigantesca que prometia o lançamento, sem a gente saber que ia ter lançamento de foguete. Então os dois estrangeiros perdidos, tentando entender o que estava acontecendo, porque que tanta gente estava reunida no mesmo lugar. O fato é que, passado o caso e as risadas todas que a gente deu, porque a gente era as únicas pessoas que não sabiam o que estava acontecendo ali, a gente conseguiu chegar na estação espacial e foi recebido para tentar entender o sistema de educação. Foi muito interessante porque perceber aquele movimento me fez entender um pouco o que o discurso do John Kennedy no Moonshot plantou no coração do americano. Esse espaço de construção de um futuro no espaço que ia puxar a esperança de uma nação por uma década, por centenas de anos e por um espaço limitado de tempo. O John Kennedy, de algum jeito, cravou a esperança de um mundo possível e do mundo impossível a ser buscado no coração americano sobre o futuro. Algumas coisas me chamaram a atenção lá, uma delas é que tinha a horta espacial, onde um alimento poderia ser produzido com oxigênio zero. Então os testes estavam acontecendo lá. Embora não tivesse acesso, eu fiquei pensando como é que isso era possível. Alguns anos depois, a ideia do plant-based já está bem disseminada nas empresas de alimentação. Quando eu olho para esses fatos todos, me vem essa possibilidade de pensar a condição da liderança, de como ela lida com os futuros que aparecem diante dela. Falo futuros no plural porque nunca é uma única possibilidade e gera um campo de tensão gigantesco. A tensão entre olhar para trás no ontem e ser esse espaço onde a gente consegue pensar o passado e não ficar preso a ele, e também um futuro que não pode gerar angústia, como se a gente o tempo todo só visse neblina sem possibilidades do que vai acontecer de um jeito paralisante. Entre o amanhã e o depois e o ontem que aconteceu, a gente tem um espaço de tensões que se abrem. E me parece que há uma possibilidade, há caminhos a serem construídos neste intervalo entre o amanhã e o que aconteceu no ontem, que pode ser explorado pela lente do solo. Poucas metáforas traduzem melhor para mim a condição da liderança do que uma ponte sob névoa.
o espaço de estar conduzindo um carro numa ponte em que você olha para os lados e não consegue enxergar se embaixo tem um penhasco ou se tem um rio que passa ali, ou olhar para o retrovisor, por exemplo, e não enxergar nada e para frente também não. As tensões que surgem quando a gente fala de futuros, me parece que carregam essa metáfora. Numa primeira instância, a tensão de estar sob neblina, de não conseguir enxergar muito bem ou se localizar com que velocidade que se avança para frente, ou se pensa em retroceder em algum momento, mesmo não enxergando o que tem para trás. Quando eu olho os movimentos dos times dentro das organizações ou a condição de liderança, isso é muito evidente o tempo todo. Quando vai decidir sobre um investimento, sobre uma perspectiva de futuro, em qual tempo que o dinheiro vai ter o retorno necessário, é uma tensão em que a gente vai olhando e dizendo, faz parte da nossa condição, está sob neblina. E a tensão que é aprender a conviver sob neblina o tempo todo. Essa ponte sob névoa que gera a tensão da neblina exige da liderança cada vez mais esse movimento de aprender a conviver. De ter que tomar decisões, como diria o mestre Edson Grottoli, por efeito do estômago. Esse espaço onde eu não tenho muitos indicadores ou possibilidades e preciso avançar sobre eles. E essa tensão não fica preso só na condição de liderança, mas todo mundo que está dentro desse carro na ponte sob névoa. E em algum momento, no meio dessa tensão, dessa ponte sob neblina, enfim, alguém resolve olhar para o retrovisor e libera a segunda tensão. Nesse espaço da segunda tensão do retrovisor, é a frustração de não encontrar mais no passado ou nesta imagem passada as referências que eu tinha. E isso vem como uma forma de nostalgia, vem como uma forma de expressar uma saudade do que foi vivido ou a expectativa de idêntica repetição de algum elemento de sucesso que obtive. Recentemente estava acompanhando um grupo de uma empresa que sofreu um trauma num determinado ano de desempenho. E aí todas as referências e perspectivas sobre soluções futuras, o grupo tendia o tempo todo a relembrar o tempo passado em que o ambiente não era favorável e o resultado não foi o esperado. A tensão de desconfiança, cada vez que o grupo olhava para o retrovisor, ficava evidente para todo mundo. E aí todo mundo sentia de algum jeito que era necessário andar mais devagar do que a gente estava andando e o carro quase parando na ponte. Da mesma forma, a terceira tensão surge na mesma perspectiva. Quando se olha para o para-brisa e tenta se enxergar o que tem para frente, o ambiente de ansiedade aumenta. Se olhar para trás me dá angústia, olhar para frente é essa expectativa de não saber exatamente qual é o caminho para chegar no destino que eu quero. E no mar de possibilidades, eu lembro o Peter Drucker, que dizia que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. O Bob Johansen, do Institute for the Future, levou isso tão a sério que criou um instituto na Califórnia para tentar responder às expectativas de futuro. O fato é que a gente consegue projetar cenários, mas quem é que pode dizer para onde que o futuro está apontando? Por isso me soa bem quando eu escuto o Thiago Matos falar sobre essa possibilidade de futuros e não de futuro. Me parece que é nessa tensão que mora no paradoxo entre o olhar do ontem e a possibilidade do amanhã que surge essa tensão de um carro que está sob neblina na primeira tensão e que gera outras duas tensões, uma olhando para o retrovisor e a outra para o para-brisa. É a ansiedade sobre o presente e a angústia da memória passada. E me parece que é neste espaço que a gente consegue construir possibilidades e caminhos e chão para essa liderança transitar nesse solo de uma outra maneira. E é sobre esses passos de possibilidades que eu acho que cabe uma reflexão sobre futuros. O argumento do solo foi construído muito a partir da perspectiva do Clube da Esquina, de 1972, do Milton Nascimento, com Lô Borges. Na música, Tudo Que Você Podia Ser. Eu lembrei que no mesmo ano, em 1972, Gilberto Gil gravava o Expresso 2222. O Gilberto Gil, agora em 2022, está fazendo 80 anos e está celebrando a jornada dele. E aí me fez voltar na história do Expresso 2222, de quando ele foi construído e qual era a perspectiva que o Gil tinha
de traduzir novos futuros para um período super turbulento da história do Brasil. Assim como Kennedy plantou no coração da humanidade uma esperança sobre um futuro pautado em tecnologia e o avanço da pesquisa espacial, talvez o Gil tenha plantado no coração do brasileiro uma esperança para um período pós-ditadura. Subindo o campo de visão, avançando o campo de visão do brasileiro na direção desse futuro possível, ou de futuros possíveis, para além daquele momento turbulento. O fato é que Gil entrega para a gente o primeiro caminho para conseguir avançar na direção dessas tensões todas que vão pegando a gente nesse momento entre o ontem e o amanhã. O primeiro caminho que o Gil entrega é sobre o estado de presença. A leitura sobre o espírito do tempo e essa configuração que está se dando do que a gente consegue enxergar, das possibilidades que a gente tem sobre passado e futuro. O que o Gil ensina para a gente é que antes de criar uma angústia sobre esse tempo passado ou ansiedade sobre o tempo futuro, o que esse tempo pede? Qual é a demanda do tempo presente que me aparece que eu preciso começar a responder a partir de já do que eu enxergo? A ansiedade que a condição da liderança traz sobre a expectativa de futuro e as tensões todas do rumo da economia, os movimentos de mercado e etc., ocupam um espaço que pode ser respondido no tempo presente diante das alternativas que a gente tem na mão hoje. E é dessa perspectiva, desse caminho que está o estado de presença, que vem a segunda possibilidade, que é isso não precisa ser vivido sozinho, mas a possibilidade de viver isso em comunidade. Nesse carro, onde a gente está indo na direção do futuro, numa ponte sob névoa, independente se na condição de liderança a gente está sentado no motorista, no passageiro ou no banco de trás, é saber que esse carro está cheio. E eu não preciso avançar no futuro só com a minha percepção. A condição de liderança implica que aquele que está mais perto da condição de futuro, aquele que consegue enxergar mais longe, é que precisa liderar o grupo. Ou aqueles que conseguem entregar um campo de visão mais amplo, diverso, para construir alternativas. Dessa perspectiva do espaço comunitário, onde a comunidade avança na direção do futuro e não uma única pessoa, é que surge a terceira possibilidade. A terceira possibilidade é entender que o futuro não pode ter rota única. Semelhante ao caso do propósito, onde a gente não convive com uma narrativa única, mas atualiza a partir dos movimentos que a gente vai vivendo na vida, me parece que essa sabedoria pode ser replicada para lidar com futuros. E uso futuros no plural exatamente para reforçar que não é uma rota única. É na construção desses cenários que surgem possibilidades e alternativas para se preparar melhor com o que está por vir. O movimento de preparação, não só externo, mas interno, de saber que as coisas vão mudar e que as condições que eu tenho hoje não são mais favoráveis. Eu estou filmando aqui agora com uma câmera que possivelmente daqui 2 anos não vai ser mais utilizada. Eu aprendi isso com o Luke, que está aqui atrás da câmera. Esse espaço de atualização permanente que acontece o tempo todo com a gente. Quando eu respondo a cenários futuros, mais do que reagir às demandas que me aparecem, eu vou criando e construindo caminhos que são mais favoráveis para lidar com essas tensões todas. E aí, nesse universo onde a angústia do ontem me pressiona e a ansiedade do amanhã também, eu vou abrindo caminhos mais virtuosos e fendas para caminhar nessa paisagem tortuosa do solo e conseguir encontrar respostas mais virtuosas. E é nessa perspectiva em que mora o paradoxo do ontem, com a sua angústia, e o amanhã, com a ansiedade, que surge caminhos possíveis de um estado de presença da liderança diferente, a criação de comunidades que avancem junto na direção do futuro e uma possibilidade de criar mais que uma rota única, futuros. O solo também é esse espaço de reflexão sobre futuro e um caminho de criar possibilidades para a condição de liderança.